Amém, queridos, graça e paz. Você que nos acompanha também através da internet, da rádio, que Deus possa continuar falando em nossos corações. Nós vamos agora para a palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15, a partir do versículo 18. Eu creio que o Senhor já tem falado aos nossos corações e o Senhor está confirmando a palavra. Não combinei nada com a Adriana, não combinei nada com a Juliana, elas nem sabiam a palavra que eu iria trazer aqui nesse dia. E Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. No decorrer da palavra vocês vão entender como foi iniciado o culto, como foi a oferta, e encaixa tudo com a palavra que eu quero trazer para a amada igreja nesse dia. João capítulo 15, a partir do versículo 18, eu trouxe um título para essa mensagem: Amados por Deus e odiados pelo mundo. Amados por Deus e odiados pelo mundo. Diz assim a palavra: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim quanto ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pai, neste momento, eu quero me colocar diante de Ti, meu Pai, e dizer, meu Deus querido, o quanto estou feliz, ó Pai, de estar Te servindo, ó Pai. E quero colocar diante de Ti a Tua igreja também nesse dia. Aqueles, meu Deus querido, que precisam ouvir a Tua voz, aqueles que precisam ser alcançados por essa palavra, por esse milagre. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, cada vida. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus querido, cada família aqui representada, aqueles que precisam de uma resposta do Senhor. Ó Deus, nos sustenta cada dia, nos dá direção em tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, através dessa palavra, e que o Espírito Santo venha nos confortar, nos consolar a cada dia, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, é até interessante quando nós lemos uma palavra dessa: amados por Deus e odiados pelo mundo. A gente pode perceber que tem dois temas importantes dentro desse texto que nós lemos. Primeiro, ele fala da oposição do mundo à igreja, e ele fala também do ministério do Espírito na igreja e por meio dela. Quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu estava buscando o que trazer para vocês, me fez lembrar, há 24 anos atrás, quando eu ainda não conhecia Jesus. E quando as pessoas vinham falar de Jesus para mim, eu fazia parte, talvez, desse povo que está nesse sistema do mundo, que não acreditava em Deus, não conhecia esse Deus. Mas a partir do momento que eu entendi que eu precisava ser amado por este Deus, eu fui tocado pelo Espírito Santo. E a cada dia que passa, queridos, por mais que eu tenha perseguição, por mais que eu passe por provas, por mais que eu passe sofrimentos nessa terra, me anima a cada dia a servir a Deus
porque é muito bom ser amado por Deus. E é até um pouco interessante se a gente observar sobre isso. Amado por Deus e odiado pelo mundo. E algo que nós precisamos entender, queridos, que não são as pessoas, é o que está por trás de tudo isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, o mundo jaz no maligno, e a gente pega isso aí, volta logo Jesus. Mas a Bíblia diz que eu e você, que conhecemos a Deus, que sentimos esse amor de Deus, nós precisamos ser luz para esse mundo e sal para essa terra. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos amar. E como eu vou amar se eu não conheço esse amor de Deus? Se eu não conheço o amor de Deus, eu vou provavelmente detestar, odiar, talvez criticar aqueles que conhecem a Deus. Já ouviu aquela frase, Bíblia, quadrado? Agora só vai para a igreja, não fica mais na rodinha dos amigos. É isso que a gente ouve por aí. E é isso que eu sentia lá atrás. Mas esse amor de Deus, ele me alcançou. E é interessante, queridos, que amar a Jesus envolve ser odiado pelo mundo. Faça uma análise aí da sua vida. Eu não sei o tempo que você tem de conversão. Eu não sei o tempo que você está na presença de Deus, que você está buscando a Deus de verdade. Faça uma análise e você vai perceber o quanto Deus te ama. O quanto nós somos amados por Deus. Quando eu falei de mim lá no início, eu lembrei que tudo aquilo que eu passei, às vezes passo alguma dificuldade, nada supera o amor de Deus por mim e por você. E nós precisamos entender isso. E Jesus, ele veio ao mundo, ele falou a sua mensagem, fez sinais, maravilhas, prodígios, e mesmo assim o mundo o odiou. A gente fica até um pouco perplexo, tem hora. A gente fica até um pouco, mas como assim? Queridos, pessoas são pessoas. Enquanto a gente não conhece a Jesus, enquanto a gente não conhece o amor de Deus, a gente pode pensar dessa forma. Portanto, agora o mundo não tem mais desculpa pelo seu pecado. Esse texto fala sobre isso. Que aqui no versículo 21. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Antes de conhecer a Deus, antes de conhecer o amor de Deus, o que a irmã falou, olha que coisa poderosa, queridos. Você já parou para imaginar aquela oferta que foi feita por mim e por você? Morrer naquela cruz pelos nossos pecados? Só isso aí já é um sinal para a gente servir a Deus, amar a Deus até o final. Mas a maioria das vezes a gente murmura. E o que eu acho interessante sobre isso, queridos, que nós como filhos de Deus, nós como cristãos nessa terra, nós precisamos vigiar. Que a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é reclamar. Mas eu e você, nós temos esse amor de Deus. Eu e você, nós somos amados pelo Pai. Outra coisa interessante, queridos. Jesus havia ensinado claramente aos discípulos. Aqui ele está falando para os discípulos. Que um dia sofreriam perseguições. Que um dia eles passariam por sofrimentos. Mas também anuncia que viria o Espírito Santo, o Consolador, que procede do Pai e que nos guardaria nos momentos difíceis das nossas vidas. Sabe aquele momento que nós passamos, que só Deus, só o Espírito Santo pode nos consolar, só Ele pode nos ensinar. Nós precisamos aprender isso todos os dias. Nós precisamos entender que esse amor de Deus por mim e por você é algo extraordinário. E um pouquinho antes, se você observar no capítulo 15, no versículo 9, Jesus fala sobre o amor. Olha o que a Bíblia diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei.
ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Versículo 17, e que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então você percebe que nesses versículos anteriores está falando do amor, mas também no texto seguinte, do versículo 18 até o 27, vai falar sobre o ódio. E é interessante observar, queridos, que nesses poucos versículos é repetido 7 vezes essa palavra ódio. Mas nós sabemos que o amor supera tudo. Em tudo nós precisamos aprender a cada dia. Eu não sei como você tem passado os seus dias. Eu não sei como você tem caminhado na presença do Senhor. Eu não sei qual o sofrimento que você tem passado. Eu não sei quais são as perseguições que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer, queridos, mediante esse amor de Deus, mediante esse texto, mesmo a gente sendo odiado, perseguido pelo mundo, se for por causa do nome de Jesus, vai valer a pena. Vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena a gente passar por tudo isso. E é interessante também que isso parece inacreditável, que alguém odeia Jesus e a seu povo. Mas é o que acontece com quem decide por Jesus. Quando nós decidimos por Jesus, o inimigo tenta puxar o nosso tapete. O inimigo tenta nos tirar da presença do Senhor. Mas assim que a gente decide por Jesus, a gente precisa viver uma nova história. E o cristão, esse cristão que conhece a Jesus, ele não deseja mais viver como antes. Por isso que eu digo, como está a nossa vida? Nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos pedir ao Senhor para trazer a revelação daquilo que a gente precisa. Por que o cristão não deseja mais viver como antes? 1 Pedro capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Vocês tenham, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Versículo 4. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Sabe aquela situação que nós vivemos? Eu vivi lá atrás, que as pessoas me convidam para uma festa, mas você não bebe mais? Você não joga mais? Nós não podemos mais desejar viver aquilo que a gente vivia antes. Isto é sentir o amor de Deus, isso é sentir, ser amado por Deus e não viver de acordo com o mundo. Porque, queridos, fazer a vontade de Deus requer um preço para mim e para você. Renunciar a nós mesmos talvez seria uma das coisas mais difíceis das nossas vidas, mas nós precisamos renunciar a nós mesmos. Precisamos renunciar às nossas vontades, os desejos da nossa carne, para que a gente viva no Senhor. E Deus, queridos, Ele nos mostra esse amor. Ele nos mostra esse amor tão grande por nós, de várias maneiras. Olha o quanto Deus tem cuidado de você. Olha o quanto Deus tem cuidado da sua família. Eu estava refletindo nesse ano, só nesse ano de 2023, nós estamos em novembro. E eu comecei a analisar quantas situações difíceis nós passamos. Na família, no ministério, na vida do dia a dia. Mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de vocês. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Outra coisa, o amor de Deus, Ele nos consola. Aqueles momentos que você perde um ente querido, aqueles momentos que você tem uma perda, talvez material, que você acha que é o fim, Ele vem e traz o consolo para o seu coração. Deus nos ama com as promessas que Ele tem na tua palavra.
Promessas essas, queridos, que muitas vezes nós não recebemos porque nós não conhecemos esse amor de Deus. Nós precisamos tomar posse das promessas. Deus nos ama de uma maneira tão especial que quando Ele dá aquela resposta que nós precisamos, às vezes aquela que nós queremos Ele não dá, mas a que nós precisamos, pela misericórdia Ele nos fornece. Isso é o amor de Deus por mim e por você, quando Ele responde às nossas orações, quando Ele responde aquilo que nós precisamos. Outra coisa, queridos, Deus é tão lindo, que através do fruto do Espírito, nós aprendemos a perseverar na presença do Senhor. Tem vezes que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Tem vezes que a gente acha que não tem solução o nosso problema. E a gente até questiona Deus. Mas por que você fez para ele? Por que você fez para ela e o Senhor não fez para mim? Eu sempre digo, muda a pergunta. Fala para quê? Porque tem um para quê em todas as coisas. Tem um propósito em todas as coisas. Seja perseverante. Essa perseverança vai fazer com que eu e você experimentemos esse amor de Deus por mim e por você. Deus nos ama, queridos, quando Ele demonstra para mim e para você a misericórdia. Essa misericórdia que se renova a cada dia. Essa misericórdia que não tem fim. Às vezes a gente faz tanta coisa que não agrada a Deus. A gente fala tanta coisa que não condiz com a palavra de Deus. Mas a misericórdia dele é tremenda. Isto é amor por mim e por você. Deus nos ama através da proteção. Ele te protege, Ele te guarda de tudo aquilo que às vezes a gente passa. Olha quantas doenças nesse mundo, quantas situações difíceis. Eu e você somos filhos de Deus e nós precisamos tomar posse. Ele protege a nossa casa, Ele protege a nossa vida. E aí, queridos, para não ficar somente nas minhas palavras, em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 6, mais uma vez falando sobre esse amor de Deus. Olha que tremendo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oh glória! Ele escolheu a mim e você antes que a gente fosse gerado. Eu e você somos filhos de Deus. Que amor maior do que esse? Salmos 36, 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Deus nos ama e Ele traz o refúgio. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Também lá em João 3,16, que é o versículo mais conhecido. Olha que amor tremendo, esse amor de Deus por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor maior do que esse, queridos? Eu já falei isso aqui uma vez. Nós temos 4 filhos. Se falasse para mim dar um filho por uma pessoa, eu não daria. E Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você, para morrer pelos nossos pecados, por amor a mim e você e a você. Que amor maior do que este? 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, nós precisamos amar a Deus, independente das situações que a gente vive, independente daquilo que a gente passa aqui nessa terra. E aí eu acho interessante que quando nós recebemos o amor de Deus, reconhecemos que Ele é maior. A Adriana, na abertura do culto, ela falou sobre o pastor. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o mestre, nós somos os discípulos, aprendizes nos dias de hoje. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Quando o povo de Deus, quando ele fala do membro, olha que coisa interessante. Quando o povo de Deus é perseguido, Deus está sendo perseguido, pois ele é o cabeça. Lembra lá da passagem da conversão de Saulo?
Está lá em Atos 9. O próprio Deus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a conversão de Saulo é algo tremendo, queridos. É algo que nós precisamos nos espelhar. Jesus veio como servo. Jesus veio para nos ensinar como mestre, como pastor. Mas Saulo, ele foi transformado. E eu creio que a minha vida e a sua vida também, ela é transformada pela palavra de Deus. E aí quando ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o próprio Deus dizendo isso. Porque quando persegue a Deus, está perseguindo o povo dele. Deus chora por mim e por você, queridos. Deus nos ama a ponto de importar comigo, com você. Aqueles momentos que a gente acha que ninguém importa com a gente, Deus importa comigo, com você. Sabe aquele momento de angústia, de tristeza? Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: filho, filha, eu estou contigo, não temas. E aí, queridos, qualquer coisa que o inimigo possa fazer contra nós, já foi feita contra Jesus Cristo. E Ele está conosco enquanto sofremos. Enquanto passamos por perseguições, Ele está conosco. Porque, queridos, quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos o foco, que é Deus nas nossas vidas, a gente perde. Olha Pedro, ali naquele mar alvoroço, aquele mar violento, e eles achando que ia morrer, vem Jesus andando sobre as águas. E quando ele olha para Jesus, Jesus fala com ele: vem até mim. E ele começa a caminhar sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus, mesmo passando por sofrimento, mesmo passando por tribulação naquele momento, ele olha para Jesus e começa a andar sobre as águas. Mas quando ele olha para as ondas, quando ele olha para os ventos, ele começa a afundar. O que eu aprendo com isso? Que quando nós focamos em Jesus, quando nós focamos em Deus, mesmo passando por dificuldade, por aflições, a gente vence em nome de Jesus. Então, queridos, a perseguição e o sofrimento elas hão de ser vividas em união com Cristo. Quando nós temos união com o Senhor, nós seremos perseguidos. Muitas vezes nós passamos por sofrimentos, mas em Cristo a gente vence. Um grande exemplo que nós temos, se você puder, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai falar sobre Pedro e João. Mas antes disso, Pedro e João, é interessante a gente observar que Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor, 3.000 pessoas são batizadas. Logo após, eles presenciam a cura de um coxo em Jerusalém. E aí depois, na pregação de Pedro no templo, 5.000 pessoas se rendem ao Senhor. E olha que interessante, queridos. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aqui o povo ficou furioso, porque eles estavam ensinando em nome de Jesus. Isso não vai ser diferente nos dias de hoje. Quando você falar em nome de Jesus, quando você for fazer alguma coisa em nome de Jesus, as pessoas vão ficar incomodadas. Eu já falei isso aqui uma vez, muitos anos atrás, eu vi uma camiseta, escrita assim, na frente da camiseta estava escrito assim: Jesus, 3 pontinhos. E a resposta estava nas costas da camiseta daquele homem: este nome incomoda. E realmente, queridos, quando a gente faz em nome de Jesus, as pessoas são incomodadas. Continuando, eles dizem assim: prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Foram presos. Será que eu e você estamos dispostos a ser presos por causa do nome de Jesus? Deus me livre. Isso é só com eles lá. Mas se eu sou essa continuidade, porque Jesus aqui ensina aos discípulos, e nós hoje somos os discípulos de Jesus nessa terra. Estamos estudando o livro de Atos nas células, fala dos discípulos de hoje, essa continuidade. Então nós precisamos entender isso.
Continuando, ele diz assim: no dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam que os senhores e todos o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Tudo era em nome de Jesus. E ali, quando Pedro fala para aqueles homens, imagina a cena, queridos. Você de repente diante aí de um juiz, diante de um promotor, e você começa a falar da palavra de Deus, e aí ele faz essa pergunta para você: em nome de quem que você está falando? Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós precisamos aprender isso, queridos. Mas muitas vezes nós nos sentimos amados por Deus, e às vezes, queridos, a gente nega Jesus em deixar de falar dele, em deixar de falar desse amor que Deus teve por mim e por você. É muito fácil eu olhar para aquelas pessoas que odeiam o Senhor. É muito fácil eu olhar para esses homens lá do passado, que viviam só ali, preocupados com as coisas que existiam naquela época. É muito fácil julgar essas pessoas, mas quando eu olho para mim, queridos, eu preciso entender que eu preciso andar na linhagem desses discípulos, desses apóstolos, que foram presos, passaram por lutas, passaram por dificuldades, mas era em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Lá no versículo 19, para a gente ganhar tempo, diz assim: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí eu faço uma pergunta, queridos, para a gente aplicar isso nas nossas vidas. O que nós temos visto? O que nós temos vivido aqui nessa terra? Essa semana a gente compartilhando na célula, e aí a gente falava sobre isso, que pessoas às vezes dentro da casa de Deus, pessoas servindo a Deus há muito tempo, falam assim: eu não vejo milagre. Mas eu digo, eu vejo milagres todos os dias. Só de estarmos aqui nessa manhã, de estarmos aqui ouvindo a voz de Deus, é um milagre para mim e para você, queridos. Quantas pessoas foram alcançadas? Isso é um milagre. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então aqui eu vejo, no meio daquele sofrimento, mesmo ele passando aquelas perseguições, os milagres aconteceram por causa do amor de Deus por mim e por você. E outro exemplo que a gente poderia pegar, são vários exemplos, mas tem um aqui que eu não posso deixar de falar para vocês, é o apóstolo Paulo, sendo um perseguidor de cristão, sendo um homem que maltratou os cristãos. Quando vira aquela chave, Paulo passa a ser um homem de Deus, um apóstolo, um discípulo que falava em nome de Jesus, e ele não tinha medo de qualquer situação, queridos. Paulo passou por várias situações por amor a Cristo. Se você ler a história de Paulo, você vai ver prisões. Ele foi preso, passou por açoites, naquele momento ali que 5 homens com um chicote na mão para dar 40 vezes menos uma nas costas dele. E a gente precisa entender essas coisas, queridos. Foi para a prisão, foi açoitado, passou por perigo de morte por causa de Jesus. Foi apedrejado, boiou em alto mar, teve fome e sede, teve frio e nudez, foi esbofeteado e muitas outras coisas. Tudo por amor a Cristo.
E lá em 2 Coríntios 12, 10 diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas prisões, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí que sou forte. Quando sou fraco, aí que sou forte. Lembra do título da mensagem? Amados por Deus, odiados por mundo. Parece uma coisa que não encaixa na nossa cabeça. É algo que às vezes não encaixa em nossa mente. Mas Paulo está dizendo: quando estou fraco, aí que sou forte. Sabe aqueles momentos que você acha que resolve do seu jeito, da sua maneira, com a sua habilidade profissional, com a sua força física? Mas não é assim que Deus nos ensina. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E isso é entender o amor de Deus também. E Paulo, ele entendia isso muito bem, queridos. E lá em 1 João 3,13, tem um versículo muito interessante que diz assim: irmãos, não se admire se o mundo odeia vocês. Quem sabe você está servindo a Deus, às vezes até a sua família. Eu já atendi pessoas que falaram assim: pastor, a minha mãe disse que se eu decidir por Jesus, que eu não preciso nem voltar na casa dela mais. Eu estou muito triste, estou muito dividido por isso. Aí eu peguei aquele texto que fala: aquele que quer servir a Deus, quer servir a Jesus, larga pai e mãe. Mas não é largar de abandonar, não. Mas por amor a Cristo, eu preciso ter uma decisão. É fácil, queridos? Não é fácil. Mas a mesma situação que eu vivi, a mesma situação que essa pessoa que me procurou estava vivendo, hoje, para a glória de Deus, ela e toda a família serve a Deus. Olha o que Deus faz, queridos. E se eu fico amedrontado com o sistema do mundo, se eu fico amedrontado com aquilo que o mundo me oferece, eu deixo de receber as bênçãos do Senhor, eu deixo de receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E aí, queridos, Jesus também, no Monte das Oliveiras, ele fala sobre isso. Olha que interessante esse texto, Marcos 13, do 9 ao 13, que diz assim: estejam alertas, de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Assim como Jesus avisava ali para aqueles discípulos, é um alerta para mim e para você hoje também, queridos. Quantas injustiças a gente vê por aí. Quantas situações difíceis a gente presencia por aí. Mas nós precisamos ficar firme, porque se for por causa de Jesus, se for por causa do nome de Jesus, olha o finalzinho: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Fala até de salvação, queridos. E nós não podemos vacilar. Nós não podemos deixar que as coisas deste mundo venham querer nos contaminar. Nós fomos separados, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos tirados lá deste mundo para servir um Deus de amor, um Deus que faz presença nas nossas vidas, um Deus que pela tua misericórdia faz com que eu e você falemos desse evangelho aí fora. Mas muitas vezes nós ficamos calados, muitas vezes nós negligenciamos a palavra do Senhor, e nós não podemos fazer isso, queridos. Nós precisamos entender, se nós somos filhos de Deus, se nós somos amados por Deus, independente do que você esteja passando, anuncie a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas ao seu lado, tem muitas pessoas dentro da sua casa, tem muitas pessoas lá no seu convívio, que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. Olha o que nós temos vivido nesses últimos dias na nossa cidade. A igreja precisa se colocar de pé. A igreja precisa de anunciar esse nome de Jesus. É fácil, queridos, você entrar no local onde ali você percebe que o mal está reinando. É fácil você anunciar Jesus,
Mas se você vai em nome dele, ele te garante. Se você anunciar em nome dele, se você estiver cheio do Espírito Santo, vivendo essa palavra, ele vai te usar pela misericórdia. E nós precisamos entender isso, queridos. E outra coisa interessante que eu vejo, que lá no versículo 25, quando Jesus diz: odiaram-me sem motivo. Olha que interessante, queridos. Lá no Salmos 35, 19, diz assim: não se alegrem de mim os que sem razão são os meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Outro versículo em Salmos 69, 4. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de resistir o que não roubei. Queridos, se a gente parar para pensar, em todo tempo nós somos atribulados. Em todo tempo a gente passa alguma situação difícil, mas Deus é aquele que nos garante. Deus é aquele que está do meu lado e do seu lado. Então, fizer isso com Jesus, não se assustem. Podem fazer isso com você também. Se fizer isso com Ele, primeiro fez com Ele, podemos passar por isso, queridos, mas Deus vai nos garantir. Ele vai trazer a vitória que eu e você precisamos. E aí, queridos, já concluindo essa mensagem, não há motivo para o cristão tropeçar e escandalizar-se. Logo em seguida, aí no capítulo 16, do versículo 1. Não se escandalize. Quando o mundo jogar mais lenha na fornalha da perseguição, quando você achar que está tudo perdido, é aí que Jesus vai entrar, queridos. Porque estamos vivendo os últimos dias. O funil está na parte mais fina. As coisas estão ficando apertadas. As perseguições estão chegando, queridos. Os sofrimentos talvez tenham sido fortes na sua vida, mas por causa de Jesus vai valer a pena. Então que a gente não tropece, que a gente não se escandalize. Quando vier algum sofrimento, quando vier alguma situação difícil, Deus está conosco. O que está comigo, com você, é maior do que o que está no mundo. Nós precisamos entender isso. E essa oposição deve ser esperada, queridos. Se não por outros motivos, pelo simples fato de que o Senhor já advertiu que isso viria. O Senhor nos advertiu através da sua palavra. João capítulo 13, um pouquinho atrás, no versículo 19. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Nós somos alertados em todo tempo, queridos. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, ele traz a luz. O Espírito Santo, ele nos mostra por onde a gente seguir. E nós precisamos aprender isso todos os dias. E o discípulo de Cristo sabe que, ao realizar a sua missão, encontra resistência no mundo. Está encontrando resistência no mundo? Pode ter certeza que você está servindo ao Senhor. O mundo às vezes não nos entende. As pessoas deste mundo às vezes não nos entendem. Mas Jesus te entende, Deus te entende. Continua firme, continua falando da palavra do Senhor. E aí, queridos, esse mundo religioso, que já acontecia desde lá do passado, esse mundo religioso de hoje, afirma conhecer a Deus, mas não deseja reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, e muito menos reconhecer como o único Salvador do mundo. E eu finalizo, queridos, lendo aqui 2 Coríntios, se você puder, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim: por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que traz vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Não desanime, igreja. Fica firme. O que Deus tem para mim e para você é algo poderoso. O que Deus tem para mim e para você é algo extraordinário, como diz o pastor Reinaldo. Nós precisamos tomar posse disso. Então não desanime. Versículo 3.
Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas pessoas ainda não conhecem o evangelho verdadeiro. Qual que é o evangelho verdadeiro de Cristo? Olha o que os apóstolos pregavam: arrependam-se, convertam-se dos maus caminhos. Mas hoje a gente tem ouvido aí, e às vezes até vivido, um evangelho muito fácil, um evangelho light. Tudo pode. Tem gente que usa até aquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Misericórdia. Nós precisamos entender, se esse evangelho verdadeiro ainda está encoberto, nós precisamos anunciar esse verdadeiro evangelho. Esse evangelho que traz luz sobre as trevas. Esse evangelho que não condiz com as coisas deste mundo. Se eu ainda estou concordando com as coisas deste mundo, eu preciso conhecer o evangelho verdadeiro, que em momento algum ele nos dá direção para participar das coisas deste mundo, queridos. E aí, continuando, ele diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Mais uma vez está confirmando, é por causa do nome de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha que glória, queridos. Somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Se a gente olhar para situações, a gente para. Se a gente olhar para a circunstância, a gente para. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente recebe algo novo, um impulso novo para a gente prosseguir. Somos perseguidos, porém não abandonados. Aquele momento que você é perseguido, aquele momento que você passa por perseguição dentro do seu trabalho, na sua família, lembra que Deus não te abandona. Ele está contigo em todos os momentos. Somos derrubados, porém não destruídos. Não pensa você que pastor Davi, pastor Reinaldo, os demais pastores, não tem aqueles momentos ali de angústia, de tristeza. Nós passamos por isso, queridos. Somos derrubados, porém não destruídos, porque o que está sobre mim, está sobre você, é muito maior do que o que está sobre esse mundo. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Mais uma vez falando sobre isso, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, e em vocês a vida. Ô glória! Quem que almeja aqui a vida eterna? Nós precisamos almejar isso, queridos. Eu uso uma frase: vigia na terra para herdar o céu, e é verdade. Nós precisamos vigiar todos os dias. O inimigo da nossa alma, ele não se cansa, ele fica o tempo todo ao derredor querendo nos tragar, mas ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor para nos proteger. Versículo 13: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Você crê em Jesus? Você acredita que Jesus te tirou lá do lamaçal do pecado, que Ele morreu pelos seus pecados? Anuncie este nome, anuncie essa verdade. A tempo e fora de tempo nós precisamos anunciar essa verdade, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Mas o finalzinho aqui é que me anima, queridos. Este finalzinho aqui, a partir do capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 16, é viver pela fé. Olha que interessante. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um
eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Oh glória! Então nós não podemos desanimar. Tem momentos, Rafael, que o senhor está aquela casquinha, a gente não consegue nem orar, mas o Senhor vem e renova as nossas forças. De repente você olha e vê a pessoa abatida, mas lá por dentro ela está cheia do Espírito Santo. De repente você vê a pessoa para baixo, mas quando ela começa a falar, o Espírito Santo toma ela e ela começa a falar a palavra de Deus, começa a anunciar os milagres de Jesus e as pessoas são transformadas às nossas voltas. Mas o que me chamou muita atenção é o finalzinho desse versículo que diz assim: porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Olha o que a gente está vendo nesses dias de hoje: guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, casamentos sendo desfeitos, são coisas terríveis. E se a gente tirar o foco da vida eterna, tirar o foco do propósito que Deus tem para mim e para você, se a gente começar a olhar para essas coisas que são passageiras, a gente perde aquela que é eterna. E a gente precisa tomar posse disso, queridos. E não é tão fácil assim. E aí o que nós precisamos? Lá no finalzinho do texto ele vai dizer sobre o Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, não é possível dar um testemunho claro de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus estava falando para os discípulos daquela época. E eu falo para você hoje: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão testemunhas de Jesus, tanto em Viçosa, Pedra do Anta, Paula Cândido, em todos os lugares que você passar. Mas seja cheio do Espírito Santo. E que nós nesse dia, queridos, venhamos a entender que quando nós lemos esse texto, se a gente ficar só nesse texto que a gente leu, a tendência é desanimar. Ah, Deus, o mundo nos odeia. Eu não quero fazer parte desse povo. Mas lembre do amor de Deus, que supera todas as coisas. O amor de Deus é algo extraordinário sobre a minha vida e sobre a sua vida. Está passando por perseguição, continua firme. Está passando por algum sofrimento em qualquer área da sua vida, fica firme, porque o Senhor te garante. Ele é a nossa garantia, queridos. Ele não morreu naquela cruz por acaso. Teve um alto preço por mim e por você. O preço já foi pago. E às vezes a gente fica fazendo tanto sacrifício, mas nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos entender esse amor de Deus por mim e por você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa falar no seu coração. Medite depois, peça o Espírito Santo para te trazer a luz desse evangelho puro, desse evangelho que cura, que salva, que liberta, que continua sendo o evangelho verdadeiro do Senhor nessa terra. Amém? Vamos